Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Centro de Referência de Educação à Distância dos Projetos Especiais daqui do Instituto Federal do Norte de Minas. Que alegria estar com vocês nesse curso tão importante para todos nós. Meu nome é Soraya Ottoni, sou graduada em Matemática, sou pós-graduada em Docência do Ensino Superior e em Estatística. Sou Greenbelt, uma espécie de faixa verde especialista em Estatística descritiva e inferencial. Espero que possamos compartilhar nossos conhecimentos e nossas experiências para trilharmos o nosso aprendizado com tranquilidade e sabedoria. Então, cursistas, no decorrer dessa nossa primeira videoaula, por favor, anotem tudo. À medida em que as dúvidas forem surgindo, registrem. É esse registro que auxiliará vocês, cursistas, em nossos fóruns de Tira Dúvida e poderão refletir sobre as questões levantadas, discutir com seus colegas, interagir comigo através da plataforma e, é claro, participar de todas as modalidades ofertadas pela rede. Para que o nosso resultado seja satisfatório, não depende só de mim. Será necessária a dedicação de vocês, a máxima dedicação. Estudem, leiam a apostila, participem comigo de forma efetiva dessas nossas atividades em sala virtual, ok? Tenho certeza de que vocês vão gostar. Vamos começar? Então, quem somos nós nessa nossa matemática da vida? E nas áreas exatas e na estatística, pergunto para você, por que estudar estatística? Vamos lá? Pergunto então, por que estudar estatística? Nesse nosso termômetro a gente está vendo o seguinte, olha só, é a ciência de obter conclusões a partir de dados. Envolve técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar nossos dados. O raciocínio estatístico é útil em aplicações de caráter científico. Pesquisas de opinião e pesquisas de mercado são fundamentais e a estatística está presente nelas constantemente. É um instrumento de grande utilidade na tomada de decisão e, por fim, excelente para quantificar a gestão estratégica. Viram como é importante estudar estatística? O homem é um ser curioso e, como tal, procura investigar sobre tudo aquilo que o cerca. Essa investigação, gente, sugere pesquisa, busca de informações e análise de dados, e tudo isso faz pensar em estatística. Será aqui, nessa nossa primeira videoaula, que compreenderemos a importância da estatística no nosso cotidiano. Então, cursistas, fiquem atentos, fiquem ligados quanto aos conceitos passados nessa sala. Olha só, aqui o relacionamento da estatística com as demais ciências é cada vez mais intenso e mais importante. Na genética, por exemplo, auxilia nas questões de hereditariedade. Ela é valiosa na economia, pois ajuda na análise da produtividade e da rentabilidade, nos estudos de viabilidade econômico-financeira, inclusive. Ela é básica para ciências sociais, principalmente nas pesquisas socioeconômicas. Tem aplicação intensa na engenharia industrial, no controle de qualidade, na comparação de fabricações. Além disso, é indispensável para a administração, programação, medicina, psicologia, história e, de forma direta ou indireta, as demais atividades. No decorrer das aulas, veremos exemplos práticos dessas nossas aplicações citadas. Contar, enumerar, recensear sempre foi uma preocupação permanente em todas as culturas. Civilizações antigas como a Grécia, a Roma, Egito, Israel, Índia, Japão e China, por exemplo, esses povos, o Estado tinha necessidade de conhecer a população tanto no nível econômico quanto no nível social. Por isso, vamos falar um pouco sobre o panorama histórico da estatística. Historicamente, o desenvolvimento da estatística pode ser entendido a partir de dois grandes fenômenos: a necessidade daqueles governos de coletarem dados censitários e o desenvolvimento da teoria dos cálculos da probabilidade. Definições como censo e probabilidade serão vistos num outro momento. Dados têm sido coletados através de toda a história. Na antiguidade, por exemplo, os povos já registravam número de habitantes, número de nascimentos, número de óbitos, faziam estimativas de riquezas sociais, distribuíam terras aos povos, cobravam impostos e realizavam inquéritos quantitativos por processos que hoje estamos chamando de estatística. Na Idade Média, colhiam-se informações geralmente com finalidades tributárias e bélicas.
Atualmente, informações numéricas são necessárias para os cidadãos e organizações de qualquer natureza e de qualquer parte do mundo globalizado, principalmente para a tomada de decisão que envolve coletividade. Mas, afinal de contas, o que é estatística? Estatística é um conjunto de processos quantitativos que serve para estudar, medir fenômenos coletivos. Em outras palavras, é a ciência que preocupa com a coleta, a organização, a descrição, a apresentação, a análise, a interpretação de dados experimentais e tem como objetivo fundamental o estudo de uma população. Esse estudo pode ser feito de duas maneiras, investigando toda uma população ou, se não, por amostragem. Ou seja, selecionando alguns elementos de determinada população, temos uma amostra. Vamos lá. Bem, em nossa apostila temos alguns conceitos estatísticos que vão ajudar a entender o que significa tudo isso. O primeiro deles é a população. Esse círculo de vermelho que vocês estão vendo aqui representa uma determinada população, ou seja, um conjunto de indivíduos que apresenta pelo menos uma característica comum, cujo comportamento nos interessa analisar. Já esse círculo azul, aqui de dentro, representado aqui na tela, temos uma amostra dessa nossa população, ou seja, uma parte dela, um pedaço dela. Então, galera, recapitulando, população é um conjunto de indivíduos e a amostra é uma parte desse conjunto, correto? Mas vamos compreender melhor o que é uma população. Afinal de contas, população na estatística não é só feita de pessoas. Ela pode ser entendida como um conjunto de objetos ou até mesmo informações relativas a um estudo determinado de um determinado fenômeno. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo que eu estou colocando aqui para você é uma equipe de ambientalistas que gostaria de fazer um estudo. Paraná é um dos estados do Brasil que tem elevado rigor em relação às leis e controles ambientais. Desejo saber se nas indústrias situadas lá no estado do Paraná, em 2010, existia algum tipo de controle ambiental. Quando falo em população ou universo estatístico, falo de todas as indústrias situadas no Paraná naquele ano de 2010. Viram que nesse exemplo eu não estou utilizando pessoas como minha população? Viram que o meu universo de estudo é um conjunto de dados ou informações? É importante definir bem características de interesse para que sejam delimitados os nossos elementos que pertencem à população. E quais são ou não são, quais pertencem e não pertencem a esse contexto. Mas como organizamos essas informações? A população pode ser dividida em dois grandes campos, população finita e população infinita. Vamos lá na tela para a gente poder conferir. A população finita apresenta um número limitado de elementos. É possível enumerar todos os componentes. Estou colocando um exemplo para vocês da idade dos alunos do curso de administração na modalidade à distância da região norte de Minas Gerais. Coloquei aqui para vocês um gráfico. Já a população infinita, que é essa lâmina que está aqui do lado, não significa que ela seja infinito. Representa um número ilimitado de elementos. Não é possível enumerar todos os componentes. Entretanto, tal definição existe apenas no campo teórico, uma vez que na prática nunca encontraremos populações com infinitos elementos, mas sim com populações com grande número de componentes. E nessas circunstâncias, tais populações são tratadas como se fossem infinitas. Um exemplo para vocês é estudar a população de tipos de bactéria que compõem nosso corpo humano. Como vamos contar todas as bactérias existentes no corpo humano? Difícil, não é mesmo? Essa imagem, por exemplo, é de uma placa de bactéria colonizada e seus métodos de controle de contagem, por campo microscópico. É quase impossível saber a população exata das bactérias colonizadas naquela placa, uma vez que ela multiplica rapidamente. Em geral, os universos são grandes. Investigar todos os elementos populacionais para delimitarmos as características necessita muito tempo, ou então o custo é elevado, ou o processo de investigação leva à destruição do nosso elemento observado, ou tem casos de populações infinitas que é impossível observar em sua totalidade.
Assim, estudar parte dessa população constitui um aspecto fundamental da nossa estatística. É por isso que nós temos a amostragem. Amostragem. A amostragem é um processo, é uma técnica, ou seja, é a coleta de informações de parte dessa população. Eu tenho esse cara selecionado, eu tenho esse cara selecionado. É o que chamamos de amostra mediante técnicas e métodos adequados de seleção dessas unidades. Olhem essa imagem, por exemplo. Ela mostra os tipos de técnicas de amostragem. Aqui nós vamos falar um pouco de amostra. A amostra é uma parte representativa, é um subconjunto finito de uma população selecionada segundo métodos e critérios. O objetivo é tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Para isso, é necessário garantir que a amostra seja representativa, ou seja, a amostra deve conter as mesmas características básicas da população no que diz respeito ao fenômeno em que desejamos pesquisar. Temos aqui essa figura, um grupo de pessoas. Esse grupo de 12 pessoas tem determinadas características. Elegemos esse número 2, elegemos o número 5, elegemos o número 8, o número 10 e essas pessoas estão compondo a minha amostra dessa população que está aqui ao lado. Esse grupinho aqui ao lado são elementos que representarão a população em um determinado estudo. Diferente do censo. O censo é um exame completo de toda a população. Em todos os censos, o mais conhecido é o realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando realizada a contagem da população brasileira em determinadas variáveis. Logo, os resultados mais perfeitos são obtidos pelo censo. Na prática, essa conclusão muitas vezes não acontece, pois o emprego de amostras com certo rigor técnico pode sim levar a resultados tão confiáveis quanto o censo. As razões de recorrer às amostras é porque leva menor custo, menor tempo, o levantamento de dados faz com que a investigação fique melhorada dos elementos de observação, entre outros aspectos. Mas antes de falar de variáveis, eu gostaria de falar com vocês sobre os tipos de amostra. Isso é importantíssimo para o nosso estudo. O esquema aqui representa de forma esquemática os métodos de amostragem. Temos a amostra que é dividida em dois grandes grupos, probabilística e não probabilística. Galera, vamos começar dessa não probabilística aqui, ó. A não probabilística, ela podemos ver os tipos intencional, podemos ver a esmo e a voluntária. Quando falo da amostra intencional, falo daquela que se enquadra em casos em que o pesquisador escolhe certos elementos para pertencer à amostra, por julgar tais elementos mais bem representativos. Um exemplo disso é uma pesquisa para saber qual polo EAD em administração possui os alunos com melhor desempenho. Imagine se eu precisasse aplicar um questionário em todos os polos do curso de administração. Todos os tutores deveriam ser capacitados para aplicar para todos os cursistas. Mas imaginem se o tutor de vocês, da sala de vocês, somente dessa sala, escolhessem apenas os melhores alunos. Aqueles com melhores notas, aqueles com os melhores rendimentos estudantis. Isso caracterizaria um resultado tendencioso, também chamado de intencional. Por isso, ele não é probabilístico, ok? Já esse aqui, a esmo, nós temos algumas peculiaridades. É aquela em que o pesquisador, para simplificar o processo, procura ser aleatório sem, no entanto, realizar nenhum tipo de sorteio ou critério para a seleção. O amostrador deixa de usar algum dispositivo aleatório confiável, caracterizando ser uma amostragem não probabilística, também chamada a esmo. Já em relação a essa voluntária, ocorre, por exemplo, no caso de aplicação de experimentos com drogas farmacológicas, com remédios em pacientes, quando a ética médica obriga que haja uma concordância dos escolhidos. O paciente vai de forma voluntária, não existe nenhum sorteio ou critério. Ele não é escolhido para o processo, é ele quem quer participar daquela pesquisa de forma voluntária.
Do outro lado, nós temos aqui a probabilística, que é a que mais vamos trabalhar no nosso estudo. E ela subdivide em diversos grupos. Mas aqui trouxe para vocês a aleatória simples, a sistemática, a estratificada e por conglomerados. Entenderam um pouco sobre a amostragem não probabilística? Vamos agora mostrar a sequência de slides definindo bem os nossos métodos probabilísticos. Vamos aqui dar um exemplo de amostra aleatória simples. O exemplo disso é um sorteio por meio de números. Vamos supor que eu não seja mais professora de estatística de vocês, e sim uma médica, chiquérrima, endocrinologista. Estou preocupada com o índice de obesidade de pessoas gordinhas desse mundo moderno. Quero fazer uma pesquisa com os alunos do Instituto Federal e preciso obter uma amostra de 10% representativa para a minha pesquisa de IMC. Índice de massa corpórea, e é dos nossos alunos dos polos. Vamos supor que em cada polo tenhamos 90 alunos. É só uma hipótese, gente. Então, primeiro nós numeramos número 1, número 2, número 3, até 90, os 90 alunos que estão ali. Depois, escrevemos os números desses alunos em papéis iguais e colocamos esses pedaços de papéis numa urna para após misturarmos tudo e retirarmos um sorteio de 1 a 1. 9 números que formarão a minha amostra aleatória simples de 10% dos meus envolvidos. Ou seja, 9 papeizinhos, 9 pessoas sorteadas em 90 alunos. Entenderam? Reparem no efeito da tela para ver como seria uma amostra aleatória simples, ou também conhecida como uma amostragem casual. É como se cada quadradinho desse fosse representado por vocês. De repente, eu faço um sorteio aleatório numérico utilizando urna com papéis enumerados em cada sala. Faço esse sorteio e, como resultado, temos esses quadradinhos de cores diferentes. Viram? De forma aleatória e simples. Sorteio. Uma observação importante: quando o número de elementos da amostra é muito grande, esse tipo de sorteio fica muito trabalhoso, fica inviável. Vamos supor que eu tenha 2.000 cabeças de gado. Deixei de ser médica para ser pecuarista. Olha só, preciso fazer uma pesquisa sobre determinada qualidade de ração que eu tenha usado no meu pasto para a engorda dos meus bois. Preciso de 10% da minha população bovina, ou seja, de 2.000, falo de 200 cabeças de gado que serão sorteadas ao acaso e de maneira aleatória. Mas não tem um laboratório de pesquisa tão grande que comporte 200 gados lá dentro para análise dos meus animais. É difícil isso, não é mesmo? Agora, vamos falar de amostragem sistemática. Quando os elementos da população já se acham orientados e ordenados, não há necessidade de construir um sistema de referências. São exemplos de prontuários médicos dos hospitais, de prédios de uma rua. Enfim, nesses casos, a seleção de elementos que constituirão a amostra pode ser feita por um sistema imposto pelo próprio pesquisador. Por exemplo, suponhamos que tem uma rua gigante com 900 casas, das quais desejo obter uma amostra formada por 50 casas, para uma pesquisa de opinião de mercado ou para saber a qualidade dos supermercados daquele bairro. Como escolher 50 casas dessas 900 casas que tem naquela mesma rua? Podemos, nesse caso, usar o seguinte procedimento. Bom, são 900 casas. Se a gente pegar 900 casas e dividir por 50 casas que comporão a minha pesquisa, 900 dividido por 50, galera, é 18. É só pegar a calculadora. E esse número 18 indicaria o intervalo de casas que eu saltaria. Por exemplo, tenho a minha primeira casa, eu entraria dentro dela, faria a minha pesquisa, sairia dessa casa, saltaria 18 casas e terei a minha segunda casa, 18 casas depois, para poder contemplar a minha pesquisa. Faria essa pesquisa, sairia dela, saltaria mais 18 casas para ir para a minha terceira. Vamos ver como é que seria o efeito nos slides desses termos e noção para que a gente entenda melhor. Vamos lá. Vejam isso, olha só como são ordenados esses quadradinhos, todos de mesma cor. Agora, observem os sorteados de forma sistemática.
Olha só a cor diferente deles, perceberam? Estou saltando de quanto em quanto, deixa eu ver. Minha primeira casa foi sorteada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ops, minha 10ª casa foi sorteada. De novo, vou saltar aqui exatamente mais 9, minha 10ª casa foi sorteada para a minha pesquisa. Marquei a 10ª casa após aquela que já tinha sido marcada anteriormente de forma sistematizada. Perceberam a diferença entre a aleatória simples e a aleatória sistemática? A amostragem proporcional estratificada, ela escreve com S, tá, galera? Porque a gente fala de estratos de população ou subpopulações. Convém que o sorteio dos elementos da amostra leve em considerações tais estratos. Daí, obtemos os elementos da amostra proporcional ao número de elementos desses estratos. Um exemplo disso é o seguinte: vamos obter uma amostra proporcional estratificada de 10% daquele nosso exemplo anterior, aquele da médica endocrinologista para fazer uma pesquisa de índice de massa corpórea, lembram? Então, supondo que dos 90 alunos da minha sala, eu tenha 50 meninos e 40 meninas. Portanto, são 2 estratos. Estou separando isso aí por sexo, masculino e feminino. Logo, temos 5 meninos dos 50, que é 10% de 50, 4 meninas de 40, que também é os 10%. Para poder somar, dá 9 pessoas dos 90 escolhidos para representar esses 10% da minha população. Não é isso? Então, vamos ver como ficam os slides para compreendermos melhor também esse efeito por estratos. Numeramos os alunos de 1 a 90, sendo 1 a 50 meninos, 51 a 90 meninas. E procedemos o sorteio casual com urnas separadas, sorteando assim 5 alunos da primeira urna e 4 alunas da segunda urna. Percebem que estou separando a sala de vocês por estrato, sexo masculino e feminino? Nós temos cores diferentes que caracterizam isso? Então agora vamos sortear. Olhe isso, 5 alunos de um lado, 4 alunas de outro para o sorteio. Reparem que não foi ao acaso simples por sorteio, mas e sim com urna e que tiveram separados por estrato. Viram que eu tive 9 alunos dos 90 compondo 10% da minha amostra? Estratificado por sexo, que também representa 10% de cada estrato. Bacana isso, não é mesmo? Temos agora a amostragem por conglomerado. Que nome diferente! Em situações corriqueiras, torna-se difícil coletar características de uma população. Nessa modalidade de amostragem conglomerado, sorteia-se um conjunto e procura-se estudar aquele conjunto em especial. É o que vamos fazer agora nessas atividades, nesse nosso slide, inclusive. Vamos lá. Quero conhecer o perfil da sala. Mesmo sabendo que meu universo é o curso EAD de todo o Instituto Federal, quero apenas esse conglomerado aí, a sala de vocês. Vejam essa figura, por exemplo. Vamos supor que cada conglomerado desse represente um polo EAD. Quero uma pesquisa apenas nessa sala específica, entenderam? De novo, galera, vamos prestar atenção nisso. É muito importante. Temos a população. Temos a amostragem, que é uma técnica aplicada para a seleção de determinada amostra, ou seja, um pedaço dessa minha população. Nos métodos de amostragem, nós temos 2 grupos, o não probabilístico e os probabilísticos. Nós vimos os não probabilísticos, que são formados por intencional, voluntária e a esmo. Nós vimos os probabilísticos, que são formados por amostras aleatórias simples, sistemática, estratificada e por conglomerados. Certo, pessoal? Por favor, prestem atenção. Mas tem um detalhe muito importante que vou fazer agora nesse material que trouxe para vocês. Vai ser enviado para vocês um material complementar e quero que vocês fiquem atentos a isso. Como eu sei que a minha amostra não é suficiente, como eu sei que daqueles 90 alunos, 9 entrevistados vão ser suficientes para compor minha amostra, como é que eu vou representar toda a minha população? Será que 200 cabeças de gado realmente podem compor a minha pesquisa de ração e serão efetivas para o meu estudo? Quantas pessoas eu tenho que entrevistar para compor uma amostra representativa? Como calcular o tamanho da minha amostra para que ela tenha relevância no meu estudo?
palavras como relevância, representatividade, significância, serão parte da nossa vida a partir de agora, serão evidenciados de forma proposital. É isso que vamos aprender agora. Prestem atenção, tá bom? Antes de iniciar o cálculo do tamanho da amostra, precisamos definir qual o erro amostral tolerável para o estudo a ser realizado. Afinal de contas, o que seria erro amostral? Para esclarecer melhor, é quando um apresentador de jornal, em ano de eleições, anuncia assim: o candidato X tem 42% de intenções de votos, 2 para mais e 2 para menos. Quando o apresentador cita esse 2 para mais e 2 para menos, ele se refere ao erro amostral tolerável para aquela pesquisa de intenção de voto. Aquilo ali é o que podemos chamar de erro amostral. É uma espécie de intervalo numérico de confiança. De onde até onde eu posso confiar? Se é 2%, eu quero dizer que estou a 98% da verdade. Tão perto da verdade quanto se queira. Se o meu candidato X tem 42% no intervalo de 2 para mais e 2 para menos, quer dizer que o meu resultado da pesquisa pode apresentar uma variação de 2%, ou seja, pode oscilar de 42 para 40 ou de 42 para 44. Entenderam? Não apavorem, por favor, com as nossas primeiras formulinhas. A primeira fórmula que a gente vai adotar é essa aqui. Nós temos esse N0 ou N inicial, ou tão somente N minúsculo, é a aproximação do tamanho da amostra. Tá? Esse N0, por fórmula, ele vai ser igual a 1 dividido por esse E maiúsculo aqui, ó. Esse Ezão é o erro amostral tolerável. Por exemplo, nessa reportagem, nós falamos de 2%. 2% para mais ou para menos, não foi isso? Essa é a nossa segunda fórmula que a gente vai falar sobre ela. Esse N já não tem mais aquele N0 ou N inicial, é tão somente um N minúsculo. Vai ser igual a minha divisão. Esse carinha aqui, ó, representa divisão, razão. Eu estou dividindo dois números. Na minha parte superior ou no meu numerador, eu tenho o meu N maiúsculo, que é o número de elementos da minha população, multiplicado pela aproximação minha, aquele N0 que a gente calculou no slide passado. No meu denominador, eu tenho esse mesmo número N maiúsculo, somando agora, gente, não é multiplicando, é somando pelo meu N0, que é a minha aproximação da amostra. Galera, não preocupem com essas fórmulas. Na minha prova vai estar as fórmulas lá direitinho para vocês. Mas olha só que interessante essa pesquisa. O Instituto Federal de Minas Gerais contém em um dos seus ambientes virtuais 2.000 alunos do curso técnico em administração, online naquele exato momento. Deseja-se fazer uma pesquisa de satisfação entre os alunos. Quantos alunos devem ser entrevistados para tal estudo naquele momento? Vou pegar a minha primeira formulinha, aquele N0. Tia, mas o que é N0? Professora, o que seria isso? Seria aquela aproximação. A formulinha vai estar lá para vocês. Se eu falei para vocês que eu tenho um erro um erro amostral tolerável de 2%, nós sabemos que 2%, povos, é igual a 2 por 100. Não foi isso que nós aprendemos na matemática financeira? E 2 dividido por 100 vai ser igual a um número decimal tão pequeno, 0,02. Esse carinha aqui, ó, esse cidadão é esse aqui, ó, tá bom? Vai ser representado por esse E maiúsculo. Nosso N0, ou o que nós chamamos de aproximação, não é a formulinha? A nossa formulinha não é composta de N0 igual a 1, que vai dividir esse cara que eu achei aqui, ó, 0,02, só que ele está elevado ao quadrado, tá bom? Quando eu pego a minha calculadora e faço as minhas contas, eu vou chegar ao seguinte número. Meu N0 igual a 2.500.
Não fiquem apavorados, pelo amor de Deus, vamos ficar todos tranquilos e vamos para a segunda parte, é a aplicação da nossa segunda fórmula. Poxa, tia, foi dado aqui para gente que o nosso número são 2.000 pessoas, 2.000 alunos que fazem parte do nosso estudo. Nós achamos na nossa primeira formulinha esse nosso N0 igual a 2.500. Então, vamos lá. Aplicando essa minha segunda fórmula, nós temos aqui na parte superior nosso N, que é 2.000, multiplicado pela minha aproximação, que foi o valor que eu achei, 2.500. Isso, 2.000 multiplicado por 2.500 vai dar um número gigantemente grande. Esse número vai ser dividido, então, por esses mesmos 2.000, só que dessa vez somados aos meus 2.500. Ao fazer as minhas contas, é claro, chegamos a esse número aqui, ó. O número de pessoas entrevistadas deve ser 1.111 pessoas. 1.111 pessoas no meio de 2.000 alunos lá no nosso curso é um número muito grande, é mais da maioria dos nossos alunos. Mas e aí? É isso mesmo? Resultado. Com o erro amostral tolerável em 2%, nós temos que entrevistar 1.111 alunos. Vamos repetir esses mesmos cálculos definindo um erro amostral tolerável em 4%. Galera, 4% quer dizer que eu estou a 96% da minha verdade. Eu também estou tão perto da verdade quanto se queira. Então tá, a gente vai pegar as fórmulas e vamos aplicar. Nós sabemos que são os mesmos 2.000 alunos, não é isso? Dessa vez, o nosso erro amostral é de 4%. 4 dividido por 100, nós temos aí 0,04. Aplicando a nossa formulinha, aquela primeira formulinha do N0, que é a aproximação, nós temos 1 que divide o erro amostral elevado ao quadrado, ou seja, 1 dividido a 0,04, vamos ter essa divisão igual a 625. Quando a gente aplica a nossa segunda fórmula, vocês sabem o que acontece? Gente, estou falando de 2.000 alunos. Há 4% de erro amostral tolerável. Eu estou a 96% da verdade. Antes tínhamos que entrevistar 1.111, mas olha agora. 476 alunos. 476 alunos apenas. Interessante demais, não é, gente? Mas, gente, imaginem se fosse 300.000 alunos de administração. 300.000 alunos. Nossa, é muita gente. Só que dessa vez, eu também estou falando aos mesmos 4% de erro amostral. Ou seja, estou a 96% da minha verdade. Sabe o que vai acontecer? Sabem quantas pessoas a gente vai precisar entrevistar? Se eu pegar aquela minha primeira formulinha e fazer as contas a 4%, eu tenho minha aproximação em 625. Se eu pego esse número e jogo na minha fórmula dos 300.000 alunos, sabem quantos alunos eu vou ter que entrevistar, gente? Apenas 623 alunos. Tia, mas está errado isso, professor, isso não existe. Gente, isso existe, isso é de verdade, isso é cientificamente comprovado, isso é estatística. Eu posso simplesmente entrevistar 623 pessoas num universo de 300.000 alunos e chegar a 96% da minha verdade, tão perto quanto se queira. Observem ainda, falei para vocês desses nossos 2.000 alunos, falei para vocês de 4% de erro amostral, 4 para mais ou 4 para menos, e falei com vocês que eu precisava de entrevistar 476 alunos, não é verdade? Eu tenho aqui, ó, 24% da minha população. Gente, 300.000 alunos, aos mesmos 4%, a esse erro amostral, olha esse número, 623. Menos de 1%, 0,2% da minha população. Galera, fica a dica.
É errôneo pensar que o tamanho da amostra deve ser tomado como percentual do tamanho da população para ser representativa. É errôneo acreditar que são grandezas proporcionais, ok? Fica a dica. Incrível! Garanto, galera, isso acontece, isso é real, isso é de verdade, isso é eficaz. São métodos comprovados cientificamente. Mas não podemos falar somente de população e métodos de amostragem se não conhecemos os nossos parâmetros de pesquisa, nem muito menos saibamos definir nossas estimativas. Quando os dados estatísticos apresentam um caráter qualitativo e o levantamento desses estudos são necessários, um tratamento desses dados para serem designados genericamente de estatística de atributo. Isso é qualidade. A estatística também se ocupa fundamentalmente das propriedades das populações cujas características são passíveis de representação numérica, quantidade, resultado de medições, contagens, e com isso temos um caráter quantitativo de nossa pesquisa. É por isso que vamos conhecer agora algumas definições importantes sobre variáveis nesse nosso estudo. As características ou variáveis podem ser divididas em dois grandes grupos. Nós temos as categóricas e nós temos as numéricas. As categóricas são também qualitativas e as numéricas são as quantitativas. As variáveis categóricas ou qualitativas é quando o resultado da observação é apresentado na sua forma de qualidade ou atributo. Divide-se em variáveis nominais e ordinais. As variáveis nominais podem ser separadas por categorias e são chamadas de não mensuráveis. Por exemplo, cor dos olhos, marca de um carro, sexo de um bebê ao nascer. As variáveis ordinais também caracterizam qualidade, mas elas podem agir como categorias que seguem algum tipo de ordem. Já as nossas qualidades ou as nossas quantitativas, variáveis quantitativas, pode ser discreta ou contínua. É quando um resultado da observação é um número decorrente de um processo de mensuração ou contagem. As variáveis discretas são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros. Por exemplo, número de alunos de uma escola, número de mensagens na minha rede social ou no meu WhatsApp. E as variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo de uma reta real. Peso, altura da turma de administração que estão assistindo agora a minha videoaula, enfim. Recapitulando, as variáveis qualitativas são divididas entre nominais e ordinais. Quando sugerem nomes ordinais, elas envolvem variáveis que representam algum elemento de ordem. Tanto escolaridade quanto estado civil, por exemplo, seguem uma espécie de cronologia. Escolaridade, por exemplo, nós temos o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior. Percebem uma ordem, um tipo de cronologia por idade? Já as variáveis quantitativas provêm de medições e mensurações que podem ser divididas em discretas e contínuas. As discretas são números inteiros, número de filhos. Eu não posso ter 1,7 filhos. Ou eu tenho um filho ou eu tenho 2. As contínuas, por exemplo, são aquelas que apresentam vírgula, número quebrado, número fracionário, peso, altura, salários. Por exemplo, a altura dos nossos alunos. Teoricamente, nós temos alunos com 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m. Está vendo essa vírgula? 1, alguma coisa? Hoje, eu estou com 71 quilos. Segredo! Ninguém precisa ficar sabendo meu peso. Quando eu faço uma dieta e quero sair dessa casa dos 70, se eu tivesse com 69 quilos e 800 gramas, vocês acham que eu falaria 70 quilos? Ô dó! Com certeza eu responderia num questionário 69,8 quilos e ainda comemoraria. Uhul! Afinal, eu emagreci 1 quilo. Mais de 1 quilo, inclusive. Foi fracionado, foi quebrado aquele número, por isso nós chamamos de variável quantitativa contínua. Bacana, não é mesmo? Agora, temos as fases do método estatístico. Primeiro, vamos definir o problema, planejar, coletar dados, apurar esses dados planejados, apresentar os resultados e depois de tudo, vamos fazer uma análise e interpretação desses dados.
Vamos ser bem práticos e vamos aos exemplos que nós visualizamos aqui nessa nossa primeira videoaula. Vamos voltar para aquela pesquisa de ração de gado, vocês lembram? Virei pecuarista novamente. Definição do meu problema. Eu quero falar sobre a ração do meu gado. Planejamento é a minha segunda fase do método estatístico. Se são 2.000 cabeças de gado, quantos gados serão analisados? Todos? Amostra? Só as fêmeas? Só as vacas leiteiras? Os gados de corte, os machos, as novilhas? Coleta de dados, gente, coleta de dados. Eu defini 200 cabeças de gado para a minha coleta. Eles foram sorteados de forma aleatória e simples. Mas e aí? Serão pesados durante 12 meses ininterruptos e esses gados comerão do nosso pasto que foi submetido a uma ração especial. A apuração do dado é o meu próximo item, levar todas essas informações para uma planilha eletrônica e separar por porte, por tamanho do gado, por sexo, por idade, por peso, por evolução de crescimento. De repente, minha outra etapa é a apresentação desses meus dados. Elaboro tabelas e gráficos com dados absolutos, percentuais de minha pesquisa nesses 12 meses, enfim. Para finalizar, nós temos a análise, que é o nosso primeiro momento e já faz parte da estatística descritiva, estou descrevendo. Houve crescimento? Houve evolução? Meu gado apresentou algum efeito colateral? E aí, o crescimento ficou comprometido ou não? Está abaixo do esperado? A maioria deles responderam bem a essa ração? Toleraram bem? E aqui nós já vamos para a interpretação e posterior inferência. Se sim ou se não, se engordou ou não, se cresceu bem durante um ano ou não, essas 200 cabeças de gado vão representar todo o meu universo. Se das 200 que eu analisei, 180 animais engordaram bem, ou seja, 80% responderam bem à ração, posso concluir que as minhas 2.000 cabeças de gado também apresentarão resultado similar. Cheguei à conclusão, por meio de uma amostra, que todo o meu gado, de forma similar, fará bom uso dessa ração. Bom, finalizamos aqui a nossa primeira videoaula. Espero que tenham gostado e, por favor, vamos ficar atentos a todas as nossas atividades. Qualquer dúvida, estaremos juntos nos nossos fóruns. Gente, um beijo para vocês e tenham uma ótima semana. Até breve.